Você já parou para pensar no poder da mentalidade feminina? Como a nossa mentalidade molda quem nós somos, os nossos comportamentos e a forma que nós nos vemos. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre o que é a mentalidade feminina e como ela tem um grande impacto na nossa vida. Como ela vai definitivamente determinar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente replica na nossa vida. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui você vai encontrar conteúdos relacionados à mentalidade, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, relacionamento, feminilidade, um aglomerado de conteúdos necessários para que a sua vida seja mais alinhada, mais leve, para que você viva de fato a plenitude e a abundância que você nasceu para viver. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aqui nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, porque todas as semanas eu tô trazendo novidade por aqui. Bom, então basicamente o que é a mentalidade feminina? Assim como a mentalidade masculina ou a mentalidade adolescente, enfim, nossa mentalidade vai ser a forma como nós pensamos, vai determinar aquilo que a gente acredita sobre todas as coisas e também sobre nós mesmas. E eu vou dar mais ênfase aqui para a mentalidade feminina nesse vídeo, mas obviamente que os homens também têm a forma deles pensarem, também têm a mentalidade, as crenças, como todos os seres humanos. Basicamente, nós como mulheres, nós temos uma mentalidade, nós temos as crenças, os condicionamentos do que é repassado pra gente quando a gente ainda é criança, assim como todas as outras pessoas. Não só para mulheres, também para qualquer pessoa. A gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, enquanto a gente é criança, enquanto a gente é adolescente, a gente vai adquirindo muitas crenças, muitos condicionamentos que são repassados pra gente como verdades. E a gente vai abraçando tudo isso e a gente acaba aderindo para a nossa vida, a gente acaba levando para a nossa vida como uma verdade absoluta, como o correto, como esse aqui é o padrão que eu tenho que seguir na minha vida porque foi isso que eu aprendi. E eu não estou aqui para julgar porque isso acontece com todas as pessoas, inclusive comigo. Mas eu tô aqui para dizer que nós, enquanto mulheres adultas, temos a responsabilidade de compreender tudo isso, entender quais são as crenças que a gente vem carregando, entender o que é que está atrapalhando a nossa jornada, o que está nos limitando, o que está impedindo da gente avançar, da gente mudar, da gente de fato viver aquela vida que a gente gostaria de viver. Bom, e se tratando de mulheres, a gente precisa entender que a nossa essência feminina, criada por Deus, a nossa essência, ela tem algumas particularidades, algumas características únicas que nos tornam esse bem tão precioso. Nós temos sim, enquanto mulheres, algumas particularidades muito diferentes dos homens. E essas particularidades justamente é o que nos diferencia, é o que traz essa leveza, o amor, a nossa força enquanto mulher. Sem que a gente precise sair do nosso lugar, do nosso papel de mulher e tente competir com os homens, ou que a gente tente se colocar no lugar dos homens, enfim. Porque sempre que a gente fizer isso, a gente vai estar trazendo um grande desequilíbrio para toda a nossa vida. Então, quando a gente entende que nós mulheres temos virtudes, temos características, qualidades diferentes dos homens e a gente aprende a trazer isso como um benefício para a nossa vida e a gente começa a usar ao nosso favor, isso é muito benéfico e a gente começa a perceber uma vida completamente diferente. Principalmente se a gente estava acostumado a viver lá com aquela mentalidade de mulher guerreira, com aquela mentalidade de que eu preciso fazer tudo, que eu tô competindo com os homens, que ninguém me ajuda, que eu tenho que carregar o mundo nas costas. Principalmente se eu saio desse lugar e me coloco na posição de mulher, realmente usando as minhas qualidades ao meu favor, eu consigo entender que a minha vida pode ser muito mais leve, pode ser muito mais equilibrada, pode ser muito mais gostosa, com muito mais amor, com muito mais alegria. Só que, muitas vezes, nós mulheres não entendemos e, inclusive, nós negamos esse fato. Nós negamos a nossa feminilidade, a nossa essência, porque nós achamos que isso vai nos tornar inferiores. Nós achamos que se nós formos mulheres femininas, nós vamos ser diminuídas. A gente considera que isso é um sinal de fraqueza, quando na verdade é justamente o oposto. A gente só considera que é um sinal de fraqueza, que a gente vai ser diminuída, porque a gente ainda não entendeu quais são as nossas características, porque a gente ainda não entendeu qual é o nosso papel, porque a gente ainda não entendeu lidar com todas essas situações.
E por que a gente ainda não entendeu? Porque muitas vezes o que foi repassado lá pra gente, o que foi formando as nossas crenças e a nossa mentalidade foi de que você é mulher, mas você precisa correr atrás das coisas, você precisa dar conta de tudo, você precisa fazer o que deve ser feito, você não precisa de ninguém, você não deve depender de ninguém, você é forte, você vai lá e faz, você não espera que as pessoas façam por você, enfim. Às vezes o que você recebeu, o que você modelou, né, da sua infância lá, da sua família, das pessoas do seu convívio, foi justamente esse padrão de mulheres que precisavam fazer, de mulheres que estavam com a energia masculina alta, de mulheres que te ensinaram a ser uma mulher forte, uma mulher guerreira. E não tem nenhum problema nisso, não tem problema que a gente corra atrás das nossas coisas, que a gente faça o que precisa ser feito. Só que um grande ponto é, nós não podemos deixar com que essa energia masculina tome conta da nossa vida. E a gente não pode abandonar totalmente a nossa essência, porque quanto mais nós nos afastamos da nossa essência, mais insatisfação a gente vai estar trazendo para a nossa vida e mais prejuízos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que isso não tem nenhuma relevância, que isso não tem nenhuma importância, que eu não preciso. Eu sou aquela mulher que vai atropelando todas as coisas, né? Eu passo por cima dos detalhes, das pequenas coisas. Eu não ligo pra minha intuição, eu não tenho muita empatia, eu não ligo pros meus sentimentos. Eu vou patrolando tudo aquilo ali. Porque eu acho que isso não é importante, porque eu acho que isso não vai me trazer benefícios. Afinal, eu tenho que resolver tudo sempre pra todo mundo, eu tenho que carregar todo mundo nas costas e eu não posso abrir mão, eu não posso sair do controle. Eu tenho que estar sempre ali controlando tudo, competindo, eu tenho que estar sempre na ativa, sempre na posição de mulher guerreira. Só que isso é desgastante, isso cansa principalmente as mulheres, porque nós não fomos feitas para carregar o mundo nas costas. E eu não tô falando aqui que os homens foram feitos para carregar o mundo nas costas, mas existe homem e mulher, e existe uma diferença gigantesca na estrutura corporal, existe uma diferença gigantesca nas habilidades, existe uma diferença gigantesca na forma de lidar com as coisas, na forma de se comunicar, na forma de reagir, na forma de se comportar perante a todas as situações da vida. E uma coisa que às vezes a gente é muito resistente a entender é que nós mulheres precisamos sim de ajuda, e que não tem problema nenhum se a gente precisar pedir ajuda, e que não tem problema nenhum se a gente se permitir ser cuidada pelo nosso parceiro, por exemplo. Se a gente se permitir sair do controle para que ele ocupe o posto do homem da casa, do homem da família. Só que para uma mulher masculina isso é muito difícil e ela não quer abrir mão disso de forma alguma, porque é uma ameaça. É como se ela realmente estivesse sendo ameaçada, porque ela vai ter que sair da posição de guerreira, ela vai ter que sair do controle, ela vai ter que parar de estar ali vigilante o tempo todo, e isso é muito difícil. E por que isso é muito difícil? Porque está instalado lá na mentalidade dela, nas crenças, no condicionamento dessa mulher, que ela não pode abrir mão, que ela não pode deixar nada interferir ali, aquele processo de ela tomar conta, de ela estar na frente, de ela controlar. Ela não pode permitir que isso aconteça, porque ela acredita que o melhor a ser feito é que ela tome conta da própria vida, que ela seja independente, que ela seja empoderada, que ela seja a mulher da vida dela, que ela seja homem também se precisar. Por muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, né, que buscam um homem que seja mais macho do que a própria mulher. E aí a gente consegue ter uma ideia do quanto essas energias, do quanto essas polaridades estão invertidas e do quanto a mentalidade também está invertida. Porque se eu estou predominantemente numa energia masculina, é óbvio que eu estou ali por algum motivo. Porque eu acredito que é melhor estar ali, porque eu penso que eu tenho que estar ali, ou seja, a minha mentalidade, as minhas crenças, o meu condicionamento me mantém nessa posição. E eu só vou conseguir equilibrar essas energias, eu só vou conseguir sair dessa posição a partir do momento que eu entendo quais são as crenças que foram repassadas para mim. A partir do momento que eu entendo por que eu tenho que estar ali controlando tudo o tempo todo. Por que eu tenho essa necessidade de ficar competindo? Por que eu quero sempre fazer tudo sozinha? Por que eu não posso pedir ajuda para ninguém? Por que eu não posso deixar alguém fazer algo para mim ou por mim? Por que eu não me permito ser cuidada? Por que eu não me permito ser uma mulher feminina? Por que eu não deixo aflorar as minhas virtudes?
A gente precisa ir na raiz desses problemas para que a gente consiga entender quais são as crenças, quais são os condicionamentos que estão instalados, para que aí sim a gente consiga reverter esse padrão e aí sim retornar à energia feminina, retornar à essência feminina, retornar aquilo que você realmente nasceu para ser. Então, por mais que você seja mulher e você esteja fortemente na energia masculina, assim como eu já estive por muito tempo na minha vida, você pode sim equilibrar essas energias, você pode sim reverter esse quadro, desde que você entenda que é preciso uma mudança de mentalidade, uma mudança de crenças, é preciso você entender todos os padrões que você vem vivendo, você mapeando ali os seus comportamentos, as suas falas, a sua forma de reagir às coisas, a sua forma de se comportar com as pessoas, como você responde, como você age no seu dia a dia, se você quer sempre resolver tudo sozinha, se você quer sempre dar conta, se você nunca pede ajuda, se você se sobrecarrega porque você quer fazer o trabalho de 2, 3, 5 pessoas, porque você acha que você precisa fazer tudo. Então a gente precisa ir mapeando tudo isso para entender as crenças, a mentalidade que está instalada e aí a gente ir mudando essa mentalidade aos poucos para que aí sim, com a mudança de mentalidade, a energia, esse equilíbrio dessa energia, ela vai acontecendo mais naturalmente, porque aí eu não acredito mais que eu tenho que estar ali lutando o tempo todo, que eu tenho que estar ali dando conta, que eu não posso pedir ajuda, que ninguém pode me ajudar, que eu sou a mulher, que eu sou empoderada. A gente sai desse pensamento e a gente começa a entender que tá, calma, a vida não precisa ser tão pesada assim. A vida não precisa ser essa correria, essa guerra que muitas vezes a gente faz de forma desnecessária. A gente consegue sim resolver as nossas questões, a gente consegue sim ter a nossa carreira, ter a nossa empresa, ter o nosso trabalho, mas ainda assim sendo mulher, ainda assim cultivando um relacionamento saudável com o nosso parceiro, ainda assim cultivando a beleza das pequenas coisas, de fato refletindo o amor de Deus, porque a mulher foi feita justamente para isso, para que ela reflita, para que ela transpareça o amor, a beleza, a leveza das coisas. E muitas vezes as mulheres masculinas estão muito longe disso. E é justamente por isso que a vida dessas mulheres traz muito sofrimento, traz muita luta, traz muita batalha, traz muita insatisfação, traz muita ansiedade. Porque ela está muito, muito longe de quem ela realmente é, de quem ela verdadeiramente é. E isso com certeza vai trazer prejuízos e muita insatisfação para a nossa vida. Eu espero que esse vídeo tenha trazido uma clareza maior para você em relação a esse assunto. Se você gostou, já deixa um like aqui embaixo do vídeo, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo e aproveita e também compartilha esse vídeo com uma mulher especial, com uma pessoa especial para ela também ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!